Boa noite, queridas companheiras e companheiros. Prazer estar aqui com vocês. Saudar a nossa querida presidenta Luciana, pessoa que eu admiro muito e que vai assumir a presidência do nosso Partido Comunista do Brasil. Minha saudação ao companheiro Amaral, que eu tenho compartilhado um conjunto de articulações, de movimentações, defendendo uma estratégia de futuro que está composta em cima dessa visão, né, de um novo tipo de frente política do futuro, uma nova coalizão, que a gente possa conectar com determinado programa de governo no futuro, não ficar mais dependendo, né, de uma articulação congressual dentro do sistema político falido, né, que puxa, qualquer governo puxa, né, é puxado por uma posição sempre conservadora, sempre de recuo, sempre para sobreviver, inclusive, né, de posição, de articulação até com o capital financeiro global. E eu queria dar uma contribuição para a reflexão, também bastante sintética, tentando colocar essas preocupações do Amaral, situando-as em que fase nos encontramos hoje no desenvolvimento capitalista mundial. Como é que isso reflete na política, nas nossas tarefas cotidianas. Sabemos que hoje existe um processo de direitização aqui na América Latina. Esse processo de direitização vem sendo consolidado na Europa, né, de eleição em eleição. Agora mesmo, né, nós estamos observando na Espanha, né, o enorme ascenso do Podemos, depois podemos perder pontos, cair, né, o Partido Popular começa a reagir, o Partido Socialista estagnado. Na Grécia, né, o heroísmo político, né, da esquerda grega resistiu até onde pôde, teve que recuar, né, e agora está compondo um novo governo para tentar continuar essa resistência, mas o cerco é feroz, é brutal. O cerco do sistema do capital em geral para qualquer experiência democrática mais ousada. Não é um cerco ao socialismo, é um cerco à democracia, como disse bem o Amaral aqui nas suas posições. Eu acho que tem uma tendência que a gente tem que procurar localizar, tendência ainda não realizada de forma integral, mas parcialmente realizada, que a gente tem que prestar atenção para verificar como que é mais adequado nós disputarmos a hegemonia. E quais são os elementos que nós temos que trazer para a política, para essa disputa de hegemonia na atual sociedade de classes. É uma sociedade que fragmentou, né? Fragmentou a classe trabalhadora, fragmentou os estratos superiores, né, da burguesia, fragmentou a classe média, criou uma classe média superior potente e criou, né, uma base, começa a criar uma base de massas do fascismo. Né? Essa base de massas do fascismo ela está localizada nos estratos superiores da classe média alta e em alguns estratos do lumpen, né, que é residual hoje no Brasil, mas que ainda existe, né, e que mesmo esses setores que entraram nas políticas sociais do governo, eles não sofreram um processo de renovação da sua cultura política, né, de dependência e de dominação. Não tem um processo perverso ainda. E se percebe como tendência, não estou dizendo que está realizado, como tendência também uma superação de duas questões que foram muito caras ao movimento socialista e ao movimento comunista em geral, que é a questão do fora e do dentro. Tínhamos até a década de 70, fim da década de 70, todas as concepções que nós trabalhávamos eram o imperialismo e o seu suporte social interno, né, que colocava as classes populares do outro lado. E tínhamos também, no decurso do desenvolvimento da sociedade industrial, uma brutal exploração da força de trabalho de fora para dentro, ou seja, surgia a classe operária tradicional e o grande gerenciamento do capital industrial fazia um processo de dominação em cima, né,
do movimento sindical pelego, em cima das atrações, né, das políticas sociais dos governos que domesticavam esses movimentos, embora sempre tivesse ocorrido uma resistência muito forte da classe trabalhadora em diversos momentos. Mas esse fora e o dentro, ele tem a ver com a mudança que tem de padrões tecnológicos hoje, de socialidade e de produção. Hoje há uma grande tendência, em não permitir a separação do tempo de lazer com o tempo de trabalho. Isso é muito grave para o movimento socialista. Né? O movimento socialista ele sempre construiu, e a social-democracia de esquerda, né, construiu a sua cultura, a sua ideologia, os seus programas, o seu convívio público no tempo de lazer conquistado a partir da luta pela redução da jornada de trabalho. Isso começa, né, essa dominação de fora para dentro que permitia essas conquistas começa a ser sucateada. Né? Hoje a pessoa pode estar com o seu corpo inteiro, com o seu dia inteiro, com o seu horário inteiro, ao mesmo tempo no lazer e ao mesmo tempo trabalhando. Né? Predominantemente trabalhando, predominantemente à disposição deste novo processo de dominação. É claro que isso aí não abrangeu ainda a totalidade da força de trabalho, mas é uma tendência real. Né? Principalmente nos setores assalariados de renda baixa, né? Na área dos serviços, que tem hoje uma grande importância. A segunda questão é que o dentro e o fora também, da dominação material, houve uma modificação, há uma subsunção do fora para o dentro. Ou seja, hoje é impossível distinguir o que são vertentes de desenvolvimento do capitalismo nacional do capitalismo global, multinacional. Por que não há mais essa separação? Porque há um domínio absoluto, pleno do capital financeiro sobre os processos de produção na totalidade. Qual é a consequência disso? A consequência é que o dentro e o fora já não se expressam mais de maneira tão clara como antes. Né? Então toda a questão local, toda a questão regional, toda a questão nacional é ao mesmo tempo nacional, regional e global. Ao mesmo tempo. Não tem nenhuma questão importante hoje, econômica no país, que não seja ao mesmo tempo nacional e global, regional e global. Né? Desde os financiamentos para programas sociais, até, obviamente, né, a taxa de juros, que é o que comanda todo esse processo, é uma forma de regulação econômica, né, que as classes dominantes fazem e que organizam, né, a economia a partir, né, das necessidades de extorsão. Né, a extorsão que vem do capital financeiro global. Então, o que me parece que é consequência disso é que existe uma captura da política pela economia financeira. Não tem nenhuma categoria da política hoje que você possa pensar sem que não seja brutalmente impugnado, né, pela grande mídia, impugnado pela direita acadêmica forte. Se você pensa politicamente, como nós pensamos hoje, né, na apresentação do programa da Frente Brasil Popular, é uma reação política para apresentar uma proposta. Amanhã os jornais estarão cheios, né, e as classes médias estarão todas informadas que foi apresentado um programa impossível. Isso aí bate contra a dominação do capital financeiro, né, e gera um desequilíbrio macroeconômico. Então, essa captura da política pela economia financeira é um elemento gravíssimo, né, do projeto democrático que nós estamos hoje desafiando a dar continuidade a ele. De outra parte, há um outro fenômeno também, que é um fenômeno gravíssimo, que é a captura do Estado e, portanto, do direito pelo capital financeiro. As grandes decisões que se dão nos grandes tribunais hoje, que versam sobre questões fiscais, que versam sobre a questão da dívida pública, que versam sobre a questão dos bancos, né, se demonstram que o Estado de Direito e a sua grande jurisprudência que organiza o Estado de Direito, ele está também capturado pelo capital financeiro. Né? Isso começou, vocês devem estar lembrados, há muito tempo, quando nós conseguimos colocar na Constituição, que era uma heresia econômica, mas era uma heresia financeira, mas era um sinal político, era que os juros iam ser 1%, né, ao mês. Né? Isso aí foi destruído normativamente. E hoje, as grandes decisões do Supremo, que
versam, por exemplo, sobre dívida pública, que não é a dívida com o setor financeiro, essas decisões são relativizadas para preservar o pagamento da dívida pública e não instabilizar macrofinanceiramente o país. Então, essa captura do Estado pelo capital financeiro também não é um fenômeno local, é um fenômeno global. Tá? Hoje não tem nenhum Estado que possa exercer a sua soberania política sem levar em consideração quais são as determinações dos bancos centrais. No caso da Europa, do Banco Central Europeu, lê-se Banco Central Alemão. Tá? No caso do Brasil, Banco Central Brasileiro e comando que recebe o Banco Central das agências de risco. Tá? Então isso socava, isso destrói por dentro o Estado de Direito. Tá? E relativiza os direitos fundamentais, ao mesmo tempo que também reduz o potencial político decisório dos governos, como estamos vendo no nosso governo, né? Nesse momento, inclusive, que nós devemos não só defender, como preservar o seu direito a governar, né? De maneira plena contra o golpismo paraguaio que anda nos mandando. Mas o que sobrepaira em todo esse processo aí? Né? Como é que se expressa isso como um fenômeno macropolítico no Brasil? É que os partidos, as organizações sociais, os organismos de massa, as movimentações que produzem política, enfrentam hoje uma outra captura, que é a captura que a mídia fez da cultura política do país. E a partir dessa captura ela regula, inclusive, a natureza, a profundidade e o conteúdo das discussões. Tá? Ela processa, né? A grande mídia processa as categorias da política a partir, né, dos seus compromissos que tem com a rigidez financeira, que eles chamam, a estabilidade financeira, né, os compromissos do Brasil no cenário internacional, jogando, né, politicamente sempre com as informações que vêm das agências de risco, como se sabe, são, né, organismos privados que trabalham, né, os conceitos a respeitar saúde financeira ou não dos países a partir dos interesses dos seus devedores, dos seus credores, né? Dos seus países credores e dos seus agentes privados credores. Esse quadro é um quadro amplamente desfavorável para a esquerda. Né? E o nosso desafio é um desafio pesadíssimo, né? Porque nós, na verdade, não conseguimos criar uma base, né, criar um bloco de classes, um bloco social e político de classes, né, que se articulasse em torno de um programa e que pudesse fazer um enfrentamento com essa situação, de uma parte, e de outra parte não tocamos no monopólio de produção da cultura política do país que está nas mãos da mídia oligopólica. Então, nós estamos remando contra a maré. Nós estamos numa situação desfavorável para esse enfrentamento. E eu acho que esse enfrentamento tem que ser pensado, sim, no cotidiano, com as movimentações, né, com os blogs, com as redes alternativas, com as mobilizações sociais de maneira horizontal, mas nós temos que pensar também já no futuro. Pensar no futuro, na minha opinião, significa o seguinte: esse tipo de coalizão e frente política que deu veso a essa coalizão, ele ainda resiste no próximo período? Ou ele está se dissolvendo em função dessas contradições mesmo que eu estou colocando? Eu, na minha opinião, ele já está dissolvido. Né? À medida que nós temos no governo, isso não quer dizer que nós temos que expulsar o PMDB do governo hoje, porque isso significaria decretar o impeachment. Né? Mas nós temos que pensar já a partir de 16 e pensar agora qual é o tipo de coalizão e de frente que vai obrigar os partidos a se mover em torno de um novo programa. Obrigar no sentido de alertar os partidos, todos eles, né, que, pelo menos, né, aqui eu falo pelo meu partido, perdeu, né, muito da sua capacidade de produção teórica, doutrinária e política nesse período, em função de todos esses acontecimentos que nós estamos presenciando. E isso significa pensar, né, não só frações e classes que vão compor, localizar no cenário da política como essas frações e classes se movem através dos sujeitos políticos que as representam
começar a costurar um novo programa. E um programa de enfrentamento com o domínio do capital financeiro sobre a vida pública e sobre o Estado. Né? Eu acho que eu não sou da visão, né, que andou passando aí por determinados companheiros de setores mais aparentemente radicais da esquerda, que o Tsipras, por exemplo, foi derrotado. Eu não sou dessa opinião. Eu acho que ele conseguiu um empate estratégico, né? À medida que ele não deixou destruir a soberania política, submetendo, inclusive, a um plebiscito, né, que foi arduamente disputado quando a sua capacidade de resistência estava esgotada. Qual é o próximo capítulo? Né? Obviamente, nenhum de nós tem condições de prever, mas um dia nós vamos ter que ter um Tsipras aqui no Brasil para fazer esse enfrentamento. Né? Um enfrentamento que se dá dentro da democracia, que se dá com articulação horizontal com outros países, que se dá com a relação com os BRICS, que se dá com uma reforma do Estado, que se dá com a democratização das decisões públicas, que se dá com a reforma política. Né? Que é um elenco, né, de questões que estão embutidas, né, estão integradas nesse movimento de resistência e de avanço que nós temos que desenvolver para o Estado de Direito no Brasil e para a nossa democracia. Isso aí.